No ano passado, na CBRE. Agradeço ao Adriano Sartori, que não está aqui com a gente hoje, presidente da CBRE agora, sempre um querido aí, tendo o BR Angels nos eventos aqui na CBRE. E BR Angels Exchange, o que é o BR Angels Exchange? Antes de iniciar e falar um pouquinho, vou falar 2 minutinhos aqui do BR Angels, para vocês, para a turma que está online com a gente também. Boa tarde, obrigado pela presença. O BR Angels Exchange é um evento do nosso track que fala mais com as startups, trazendo conteúdo para as startups. Não só para as startups, também para os investidores, também para a comunidade, mas principalmente para as startups. Então, hoje a gente vai falar aqui muito de funding e investimento incentivado. Eu até conto aqui para vocês, né, contei algumas rodas, e eu sempre falei, sempre achei que investimento incentivado, FINEP, Embrapi e outros, eram lendas urbanas, né? Todo mundo que via falar comigo falava, poxa, mas acontece mesmo? É verdade? A gente viu no BR Angels muita startup que vinha falar de investimento, falava, não, também estou captando com o FINEP, mas nunca acontecia. Então isso gerou, né? Aí eu estou falando Orlando aqui, pessoa física, para mim uma coisa assim, isso aí não acontece, mas acontece. A realidade é que acontece e acontece mesmo. Depende do que? Da capacidade da startup de conseguir esse investimento, que não é fácil. E uma vez que consegue, alguém estava comentando comigo, você tem que saber também acessar esse investimento e conseguir utilizá-lo depois e comprovar. Então, o que é uma turma aqui de especialistas, né, startups que estão vivendo isso ou estão vivendo isso, vai contar para vocês. E o Paulo Mariotto, daqui a pouquinho eu apresento essa turma toda aqui, que também é um especialista no setor, investidor e empreendedor, vai contar, são as histórias reais, tá? E não só isso, mas também funding no geral. Então, o que eu peço para vocês é, preparem perguntas. A ideia aqui do Exchange é que seja algo mais informal possível, mais interativo possível, tá? Então, pode perguntar, o pessoal que está online também pode mandar perguntas para que a gente tenha esse bate-bola, ok? Então, teremos na agenda desse ano vários BR Angels Exchanges, tá? Como que a gente acessa? Então, tudo no nosso website, www.brangels.com.br. Todos os nossos eventos estão lá. Eu vou falar um pouquinho mais para frente depois sobre o fórum também, os Pitch Nights. Tem um rol. Esse ano a gente caprichou de eventos, né? O time ficou bravo comigo aí, todo o time de marketing, a Jaque, a Gabi, o pessoal falou, pô, Orlando, chega de evento. Não, mas temos bastante evento. Se vocês não quiserem mais evento, a gente para de fazer, mas tem bastante evento e a gente espera que eventos de conteúdo, evento que vai engrandecer aí startups, empreendedores, investidores, todo o ecossistema. O que é o BR Angels, pessoal? Para quem conhece pouco o BR Angels. O BR Angels é cada vez mais um ecossistema de inovação e também um ecossistema para investimento em startups. Então, nós temos as duas coisas. Poxa, mas eu não invisto em startup. Eu poderia estar no BR Angels? Pode sim, porque a gente é um ecossistema de inovação. E abrindo também cada vez mais para as empresas. Agora a gente tem um membership corporativo, tá? Mas nós temos o propósito também de investimento em startups. Então, o BR Angels hoje tem um fundo FIP, tem um fundo offshore e temos SCPs para investimento em startups. Tickets de 500 a 5 milhões de reais em startups early stage. Então, de forma alguma, o BR se descaracteriza de investimento, muito pelo contrário. Temos esse propósito, mas também o propósito da inovação de ecossistema. Então, empresas que têm interesse em se juntar ao BR Angels são super bem-vindas, pessoas físicas também, ok? Temos aí mais de 35 startups investidas. Essas startups valem, na soma, mais de 2 bilhões de reais, mais de 5 exits realizados entre totais e parciais. Então, é um track record que a gente vem buscando sempre, né, e trazendo para os nossos investidores aí, e tentando trazer cada vez mais retorno. Trabalhamos muito para ter um pipeline robusto de startups se aplicando no BR Angels, hoje uma média de 200 startups por mês, é um volume legal. Eu sempre falo que o BR Angels trabalha para não declinar startups. Caso a gente não vai investir, nós passamos o feedback para vocês, e vocês podem se reaplicar quantas vezes vocês quiserem. Do nosso interesse também que as startups se formem cada vez mais, e claro, se elas quiserem se reaplicar, que elas se reapliquem. Então, o BR Angels é um ecossistema. Temos um EAD hoje, um e-learn, para que os membros investidores possam também aprender muita coisa sobre board advisor, conselheiro consultivo, e como ser conselheiro de startups, que é bem diferente do conselheiro de grandes empresas, tá? Quiser saber mais do BR Angels, entra no nosso website,
pode pedir mais informação para a gente também, ficaremos felizes em trazer. Hoje eu queria agradecer muito o apoio da Artesânia, aqui na liderança da Gabi, que está ali com a gente. Obrigado, Gabi, pela ajuda, apoio da Artesânia. A Artesânia CMOSA Service ajuda o BR Angels a operar toda a parte estratégica, operacional de marketing. Começou uma parceria muito legal esse ano. Então, mais uma vez, obrigado, Gabi e todo o time. E a CBRE, que eu já falei um pouquinho, que tem uma parceria muito legal com o BR Angels. O Adriano Sartori, que é o presidente, está no BR Angels desde 2022, talvez, e que vem apoiando os eventos do BR. Antes de falar dos membros corporate, eu queria chamar aqui ao palco o Marco César, que é o diretor América Latina da CBRE, para que ele fale um pouquinho mais para a gente sobre a CBRE. Marcos, obrigado mais uma vez. O palco é seu. A gente já mudou aqui a apresentação. Mais uma vez, agradeço. E queria, assim, né, de coração, agradecer essa parceria que você tem com a gente. Obrigado, Orlando. Obrigado, time do BR Angels. Para a gente é sempre um prazer poder hospedar e ser hoster de um time que ajuda tanto na empreendedorismo, fomento às inovações, para a gente que uma empresa do setor imobiliário que está sempre tão buscando, né, inovações, buscando o que o mercado traz de novidade, fomentar eventos como esse sempre é muito bacana poder participar disso, né? A CBRE, bom, só me apresentando, então, como o Orlando comentou, eu sou responsável pela área que faz gestão de contas corporativas na América Latina, né, da CBRE. A CBRE é uma plataforma global, né, que tem um ecossistema que atende todo o setor imobiliário corporativo, né? Inicialmente, ela quase uma startup, ela começou em 1773 e começou em Londres, né? Depois, no Brasil, a gente chegou aqui em 79, foi a primeira empresa do ramo imobiliário a chegar no Brasil. Nós tivemos diversas fusões e aquisições ao longo do caminho. Teve uma muito importante em 98, que foi a CB Commercial americana com a Richard Ellis Londrina, formou a CB Richard Ellis. Para quem é mais antigo aqui de São Paulo, conhece a CBRE como CB Richard Ellis, que é dessa história, né? No Brasil, a gente era originalmente Richard Ellis, né? Começou aqui com o DNA em inglês, depois acabou fazendo essa fusão pro americano, e tivemos aí mais crescimento, muito na área de corporate real estate, né? Atendendo empresas, a Thermocrow, que era uma empresa gigantesca do setor, que foi adquirida no ano 2006. Era uma empresa que atendia em facilities, em gestão de transações dentro das contas, tendo alocações de profissionais dentro das contas para fazer gestão corporativa. Ou seja, uma empresa que veio crescendo nesse caminho até que tivemos compramos aqui no Brasil a BR Properties, a parte de administração de propriedades da BR Properties no ano passado, e a última aquisição foi a Thermocrow, desculpa, a Turner & Townsend, empresa de gerenciamento de projetos e obras, que aconteceu agora recente, a gente está nesse momento fazendo a fusão. Ela é mais focada no Brasil em infraestrutura pesada, né, que para a gente tinha a parte de gestão de projetos e obras aqui na Operação Brasil, mais focada em interiores e industrial, então foi um casamento muito feliz, que a gente está usufruindo agora dos benefícios e trabalhando para fazer essa gestão. Bom, é uma empresa que tem, né, presença em 128 países, ela é número 135 da Fortune 500, ela está aí há 15 anos sendo reconhecida como Fortune Most Admired Real Estate Company. Realmente, do setor de real estate, é a maior, ela tem um posicionamento hoje que posso ser, somando as outras 5, não chega perto. Então, acaba que ela criou uma musculatura muito grande e vem crescendo, né? Isso vem dando, com o endividamento baixo, vem dando a possibilidade de fazer novos crescimentos importantes aí, em um momento onde as empresas de real estate estão, por conta da taxa de juros americana, passando por um momento delicado. Então, o baixo endividamento está criando uma oportunidade interessante para esse movimento de crescimento nessa fase. Temos mais de 500 escritórios no mundo, 130 mil funcionários. No Brasil, são 8 escritórios, né? Então, São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília, temos Fortaleza, Recife, Salvador e Brasília, né, e Belo Horizonte.
Então, temos escritórios aí para atender, mas a ideia realmente com esses escritórios é atender a plataforma nacional. Então, negócios dentro do ecossistema de real estate, ele que aconteça dentro do território brasileiro, muito provavelmente a CBRE vai ter alguma forma de participar e colaborar, seja com consultoria, seja com transação, né, com seus 1.900 funcionários no território brasileiro. Nós temos uma linha de negócios que ela cria com uma lógica de criar especialistas para cada tipo de produto e perfil de cliente. Tipo de produto, entenda-se terreno, escritório, industrial, logístico, data center, varejo, hotéis, multifamily, que é o residencial focado aí para a renda, e saúde e educação. Dentro dessas linhas, né, a gente divide em duas grandes áreas, né, linhas que atendem a proprietários, né, e linhas que atendem a ocupante. E aí fazendo todo o ciclo, né? Do lado do proprietário, ele parte ali da formação do terreno, da captação de funding, depois auxílio em gerenciamento de projetos e obras, depois locação, depois realização do empreendimento, gerenciamento do condomínio, né? E termina o ciclo com a parte de capital markets também, né? Que faz toda essa gestão de vendas de portfólios, busca de novos investidores para esses perfis de produtos. E do lado de ocupantes, também é todo o ciclo, ou seja, ele parte ali desde o início, né, de um aconselhamento, avaliação, gestão do portfólio, e fazendo a consultoria imobiliária, né, de empresas que têm suas necessidades aí com permanência versus relocalização, quer estar em dúvida para onde ir, qual cidade, qual local na cidade, que perfil de empreendimento, e também as renegociações de contratos, o controle de custo do seu portfólio imobiliário. Usualmente, essas empresas, a gente pode fazer num formato que com equipe alocada, em grandes portfólios, uma Johnson Johnson, por exemplo, na América Latina, com equipe alocada, fazendo essa gestão do portfólio dela, tanto logístico, industrial e de escritórios, né, quanto empresas que têm aqui 500 metros quadrados dentro da cidade de São Paulo ou em qualquer outro mercado e está precisando passar por uma revisão de aluguel, uma renovação de contrato, está em dúvida se relocaliza, precisa crescer, precisa de um estudo de workplace para saber se mexe ou não na ocupação, ou seja, independente do perfil, a CBRE, ela, dentro do seu ecossistema, ela consegue trazer um especialista para conseguir atender. Essa é a lógica da empresa. E, para terminar, empresas que, além de, como eu comentei aqui, gerenciamento de projetos e obras, para grandes portfólios imobiliários, como é o caso, por exemplo, do Bradesco, a gente faz a gestão de uma equipe alocada para fazer gestão desses grandes portfólios. Então, tem a vida do contrato depois da sua assinatura, né, dos contratos. Então, ali, gestão de garantias, gestão de até receitas de estacionamento, gestão de seguros, toda essa vida dos contratos em grandes portfólios também aí é muita tecnologia e muita e times especialistas, né? A gente tem orgulho aqui que Curitiba, essa nossa operação, ela fica em Curitiba e é uma operação global que fica em Curitiba. Tem 3 lugares do mundo que tem hubs para isso. Um dos 3 é Curitiba. Então, é um orgulho para a gente aqui estar no Brasil essa operação. E a boa notícia é que ela vem crescendo mais do que as outras geografias do planeta. Então, acaba sendo mão de obra chegando no Brasil e é uma área que demanda bastante. São 350 pessoas nesse escritório de Curitiba para isso. Então, é claro, são operações globais, são contas globais, né? E tem locais também, né? Tem operações locais, mas para a gente é bastante interessante que é um orgulho aí para a operação brasileira ter um trabalho como esse daqui. Né? E gestão de facilities, né? Aí é o que não é core business da empresa, a CBRE faz a gestão disso. Então, limpeza, manutenção, segurança, recepção, esses trabalhos, todos eles, a gente tem equipes também que fazem esse tipo de gestão. É isso, queria agradecer mais uma vez. É um prazer enorme receber vocês aqui. Lando, fica à vontade, o palco é seu. Obrigado. Vamos tirar uma fotinha ali, cadê o pessoal das fotos? Vou chamá-los depois para tirar aqui. Legal, obrigado. Pessoal, deixa eu só. Isso. Deixa eu voltar aqui uma. Aí.
queria, antes de chamar os nossos painelistas, agradecer os nossos membros corporativos. Hoje o BR Angels conta, nós lançamos isso em janeiro desse ano, é um membership diferenciado, onde as empresas fazem o membership e as pessoas participam, as pessoas dessa empresa. Então, queria agradecer a Hyperstream, aí o Danilo Pecorari, que é o CEO da empresa. Obrigado, Danilo. A Taking, através do Marco Romero, a Bird, o Daniel Barros e Grupo Empreenda com César Souza. São todas as empresas que estão conosco, cada uma tem de 1 a 3 membros no BR Angels, empresas que fomentam, empresas que têm negócios com BR Angels e com membros também do BR Angels. Cada uma num segmento diferenciado. Se você tem interesse em, eventualmente, participar disso também, o QR Code está aí. Vai ser um prazer para o BR Angels falar com você. Queria agora chamar os nossos painelistas aqui. Vou começar chamando o Paulo Mariotto, que é co-founder e CFO da CMP Solutions, CFO da Incentive e também investidor do BR Angels. Uma salva de palmas para o Mariotto, por favor. Alexandre Kuroda, co-founder da Arquigen. Alexandre. Tiago Parente, co-founder e CEO da iRancho. E o Diego, que é COO e founder da Seals. E o Diego vai me ajudar a pronunciar o sobrenome dele. Vem cá, Diego, vai lá. Como é que eu pronuncio o seu sobrenome? Vai. É Schlindwein. De novo, Diego. Schlindwein. Fala rápido. É Shivan. Schlindwein. Schlivan, o cara. Pessoal, precisa. O sobrenome é top. Parabéns, eu gostei. E não é brincadeira, não. Eu acho que o microfone do Paulo está desligado ainda. Eu vou deixar o microfone com vocês e tem mais um ali. Bom painel para vocês, pessoal. Está com eles aí. Não deixem de fazer perguntas, por favor. Alô? Está me ouvindo? Ô, Jaque, põe aquele texto só, inicialmente. Boa noite a todos aí. Hoje a gente vai falar que o empreendedor gosta, como conseguir dinheiro, né? Existem várias modalidades, naturalmente. Vocês estão aí na jornada, principalmente para quem está na área de startups, né? Ou seja, de empreendimento, de buscar recursos via fundraise, buscar aí grupos de anjo ou, na verdade, todo o ecossistema depois. Tem uma atividade que é a atividade de recursos governamentais que poucas empresas conhecem ou acham, como o Orlando comentou aqui, que é lenda urbana. E o que a gente vai tentar desmistificar hoje aqui com esses 3 empreendedores aqui, que não é lenda urbana, é possível de se conseguir, né? É fácil? Não é fácil, existe um processo burocrático no processo, mas naturalmente, ou seja, dinheiro barato e dinheiro de graça, quando eu chamo de dinheiro de graça, que é possível de alguns recursos serem não reembolsáveis para o governo, tem que ser burocrático para você conseguir, né? Antes de começar, eu só queria passar, depois a Jaque vai compartilhar com quem quiser, esse material aqui atrás é um material que eu acabei junto com uma amiga minha levantando, tem 11 páginas, são vários, na verdade, seja fundações ou entidades brasileiras ou internacionais, onde vocês podem submeter projetos. O que é importante vocês notarem, para cada projeto, chamadas previstas, você tem naturalmente, às vezes, áreas prioritárias. Então, se eu sou da área de educação, eu não vou vir aqui no FINEP Subvenção, porque aqui, em 25, ele está priorizando saúde, TI, agronegócio, sustentabilidade, energia e indústria. Então, não é, sou da educação. Cara, não é esse aqui, então. Aí tem outras atividades, eu consigo baixando aqui? Deixa eu ver. Aqui. Esse aqui é da União Europeia, Horizon Europe. Ele vai até 15 milhões em equity, 15 milhões de euros, né? E aí tem os projetos, foco, projeto disruptivo de alta tecnologia, IA, saúde, sustentabilidade, biotecnologia. Programas de aceleração, FINEP Startup, Inovativa Brasil, alguns são mais comuns. Aí você tem empresas, Shell Startup Engine, Programa de Inovação para Startup, FINEP Startup Novamente. A FINEP sempre está em todas, né? Inovativa Brasil, BNDES Garage, Petrobras Conexões, então setores, energia renovável, biotecnologia, sustentabilidade, programas internacionais, mais uma vez, Horizon Europe, União Europeia lá, 2,5 milhões, mais equity até 15 milhões de euros, Startup Chile, MIT Solve, Desafio Globais de Inovação. Então, isso daqui eu não vou passar item por item, que não é o objetivo hoje aqui do bate-papo, mas eu só queria mostrar para você o seguinte, existe uma quantidade enorme de projetos, principalmente focado em inovação, com recursos disponíveis.
O que precisa ser feito é o seguinte: sentar o bumbum na cadeira, alguém sentar, entrar nesses projetos, resolver submeter o projeto e começar a escrever. Não adianta colocar o nome, endereço e CEP e achar que vai conseguir, não adianta. O projeto tem que ter consistência, tem que ter, na verdade, conteúdo. Por isso é importante, quando for escrever o projeto, tem que trazer alguém com conhecimento técnico para embasar, na verdade. Eu vou falar de IA, você não conhece IA, mas a minha empresa é de IA. Tá bom, cara, quem que é a pessoa de IA que conhece profundamente? Porque a hora que você submete, você não esqueça que o mundo inteiro, se for para fora, está submetendo, e aqui no Brasil hoje a competição está igual a competição para a medicina. Né? A relação, na verdade, candidato-vaga é muito grande. Então, poucas empresas conseguem, não é impossível, mas precisa ter, na verdade, essa clareza na hora de preencher esses formulários. Ok? Então vamos agora ao que interessa. Depois aqui, ô Jacques, se você quiser, compartilha com o pessoal, quem quiser essas informações, é disponível. Joga no grupo lá, tá bom? Só que isso aqui é dinâmico, né, gente? Ou seja, a FINEP tem um projeto da FINEP, que é FINEP Nova Cred, que há 2 semanas atrás informaram que acabou o recurso. Acontece, coisa do governo, né? Mas assim, acabou, daqui a pouco volta novamente, mas pode ocorrer. Aqui, então, a gente vai estar falando com essas 3 feras aqui. O Alexandre da Arquigen é uma empresa de IA, todas elas são investidas aqui da BR, e essas 3 empresas aqui conseguiram recursos aí de projetos, recursos provenientes do governo. Eles vão explicar. A ideia aqui é que a gente seja o mais prático possível. Né? É fácil, não é fácil? O que você fez para conseguir o recurso? Se for reembolsável, qual que é a taxa de juros? Tive que dar garantia? Tive que submeter, na verdade, a minha casa como garantia a carro. Ou seja, a ideia é tentar, na verdade, desmistificar e mostrar, ou seja, os caminhos para se conseguir. Então, o Alexandre da Arquigen é uma empresa de IA voltado para o mercado, né, principalmente de Construtec, com soluções fantásticas, estão desenvolvendo uma série de produtos. O Tiago aqui, se alguém quiser saber se o preço da carne vai subir, é com ele, é o cara da pecuária brasileira, né, conhece tudo do mercado de pecuária, é do setor agro, chamado iRancho, a empresa dele. E o Diego é da indústria, né, a Cirrus, na verdade, é uma empresa de IoT ligada à indústria 4.0. Então, o objetivo aqui que a gente fale são setores distintos, cada um, obviamente, tem as suas características. Então, eu queria começar aqui, né, com o Alexandre. Eu coloquei algumas perguntas, eu vou ler aqui, tá, gente? Então, a primeira pergunta, Alexandre, é o seguinte: quais foram os recursos conseguidos nos últimos 24 meses aí pela Arquigen, seja via editais de inovação ou seja via outros fundos, na verdade, que vocês levantaram? E se vocês conseguiram recursos via governo, subvenções, quais foram e quais são as condições em que vocês conseguiram? Legal. Bom, pessoal, boa noite. Bom, a história vai um pouco mais de 24 meses, tá? Não tem Mas, problema. bom, até para falar um pouco mais de 24 meses, né? A gente conseguiu, faz uns 3 anos já, uma subvenção da FAPESP, aqui em São Paulo, que foi o PIP Fase 3, que, enfim, durou 1 ano, né, esse projeto. Depois disso, aí entra dentro dos 24 meses, aí a rodada CID, né, que a gente entrou, que foi de 6 milhões e pouco, né? A gente está há 1 ano e meio nessa rodada, né, com a BR Angels aí com a gente. E agora que no final do ano passado saiu esse edital da FINEP que você trouxe ali, né? Foi uma chamada grande da FINEP, né? O governo disponibilizou aí alguns bilhões ali para essa iniciativa, né? Entre elas tinha ali a iniciativa de inteligência artificial que a gente aplicou, né? A gente conseguiu levantar 10 milhões com eles. É fundo perdido? É fundo perdido. Tá É bom. fundo perdido. Só para explicar a dinâmica, vocês submeteram lá o projeto, obviamente passaram por várias etapas. O recurso, como é que ele é liberado? Você, obviamente, não deve ser liberado de uma vez só, deve ter tranches a liberação. Cada tranche você tem que apresentar, obviamente, relatórios daquilo que você evoluiu. Mas como é que é feito, na verdade, essa dinâmica em relação à FINEP? Como é que é o acompanhamento dela? Tá, acompanhamento a gente começou agora, né? O dinheiro Recente. pingou na conta agora em dezembro, né? Então funciona assim, né? Então, bom, tem 2 tranches. A primeira tranche é com 1/3 do dinheiro e um ano, né? Dentro do investimento. E aí tem um acompanhamento, né? E bom,
a gente está tateando ainda para ver como que está rolando, né? A gente tá com uma assessoria, né? A gente contratou uma empresa para fazer o gerenciamento do projeto na parte mais burocrática, né? Então, escrever os relatórios, fazer a prestação de contas, né? Que é muito complicado e pela experiência que a gente teve com a FAPESP, a gente viu a FAPESP, aparentemente, pelo que eles andam contando, tem a régua muito mais alta, né, para relatórios, para prestação de conta. Eles têm tranquilizado a gente nesse sentido. Espero que seja verdade, porque foi um pouco traumático ali com a FAPESP. A FAPESP ela é bem chata, né? A FAPESP ela é mais reconhecida. Acho que a FAPESP ela está muito mais envolvida com investimentos em universidades, né? E ali eu acho que o critério eu acho que um pouco maior, né? E ali quando entram empresas a gente acaba tendo que respeitar ali, né, esse histórico deles, né? Mas enfim, então bom, o dinheiro pingou e aparentemente assim a gente vai ter que entregar um relatório nesse final desse primeiro ano, né? Para comprovar o andamento do projeto, né? Todas as mudanças de projeto, né? Então mudança de pessoas, né, esse tipo de coisa vai ter que ser feito ali. Se a mudança for, como que era? Acho que era algo superior a 40% de diferença para mais, você precisa fazer antes dessa subvenção, né, dessa prestação de conta, né? E tudo isso para que eles liberem a segunda tranche, né? Então são duas tranches, né? E nesse primeiro ano você vai ter que comprovar, né, com o andamento do Bacana. projeto, gastos, pessoas que estão no time, mudanças e tudo mais, e comprovar e chegar ali, e você tem que gastar 80% daquela primeira tranche. Maravilha. E aparentemente é possível ali estender. Bom, eu tô até menos deprimido, porque a relação com a FAPESP foi bem dura mesmo, né? A gente acabou não conseguindo gastar tudo ali por conta de problemas de aprovação, né? De mudanças. Mas assim, a gente já teve reuniões com o analista da FINEP e a própria empresa que apoia a gente, né? Então eles têm mais histórico ali, né? De experiência com eles, né? Eles têm tranquilizado a gente nesse sentido. Mas de todo jeito, né? Na Arquigen, a gente gosta de fazer as coisas mais certinhas e isso acaba virando uma espécie de paranoia, né? As perguntas vão ser no final, só para dar tempo aqui, mas com certeza vai ter. Ponto importante, gente: dinheiro público. Tem que ser respeitado o recurso, porque o dinheiro está vindo de graça e a gente precisa entregar. Não é para uso, na verdade, né, ilícito dentro do negócio. Eu vou pegar 10 milhões aqui ou 5 milhões que eu recebi, vou contratar coisas completamente distintas daquela que eu fui. O dinheiro é nosso que está indo para as empresas. Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo, só queria contextualizar e passar para o Tiago, é que a FAPESP é a Fundação do Estado de São Paulo. Como tem a FAPERJ no Rio de Janeiro, tem tantas as fundações espalhadas por outros estados. Aqui em São Paulo, a FAPESP, se não mudou, ela não liberava o recurso total na conta da empresa. Na verdade, ela abre uma conta, você abre uma conta no Banco do Brasil e você fala: eu preciso que você me libere 15 mil reais. Ele deposita 15 mil reais na conta do banco, aí você paga o que você tem que, na verdade, usar aqueles 15 mil. Precisa de mais 5 mil, eles depositam 5 mil. E por que eles fizeram isso? Não sei se mudou ou se continuou assim. Mudou um pouco. Tá. Por que eles fizeram? Porque teve muito problema de empreendedores de receber o recurso total e no final da prestação de conta não consegue justificar o uso. Não tem nota fiscal ou não tem controle. É legal você falar que vocês contrataram uma empresa ou uma pessoa que possa gerenciar ainda mais um recurso no total que vocês pegaram. Tiagão, passar a bola para você aí. Detalhe para nós, ou seja, na hora de preencher os pontos ali, né, o que você considera importante no processo do edital, né? O que no preenchimento teu fez a diferença, né, para a Rancho de você ter conseguido o recurso? Perfeito, Marioto. Pessoal, boa noite. Satisfação estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez que eu participo. Então, eu sou lá do interior de Goiânia, né? Então, para a gente tem que vir a cavalo, então fica mais longe um pouquinho para vir, né? Mas, até te acalmando, nós fizemos o processo todo do FINEP e foi muito tranquilo, né? E o que a gente tem que cuidar é que é um processo burocrático feito por burocratas, né? Então, eles vão
vai passar por um escrutínio de cada vírgula o que está sendo ali. Então, se você entender isso aí, a gente contratou o Parque de São José dos Campos para fazer essa assessoria de prestação de contas para a gente, e foi muito tranquilo. No final, a gente devolveu, que a gente usou 99,99% dos recursos e devolvemos uma rentabilidade para eles. Então, nós prestamos conta, dizemos, o dinheiro estava aplicado, nós recebemos dinheiro, aplicamos, rendeu 30 e tantos mil reais, está aqui, devolvemos para eles e foi isso. A gente pegou um projeto de R$1 milhão para desenvolver o Safe Beef e fizemos o projeto todo, entregamos tudo. Tem algumas coisas um pouco chatas, assim, você troca a pessoa, aí você tem que comunicar. Ele vai no nome da pessoa, ele não vai no recurso, entendeu? Então, isso, então você. E no cargo. Então, assim, tem o burocrata fazendo burocracia, não tem jeito, tá? Do ponto de vista de projeto, eu considero uma experiência muito valiosa, porque do lado da empresa que está colocando a ideia ali, ela amadurece muito a ideia, com os questionamentos, com a questão de você realmente, acho que te faz pensar numa série de coisas que você não tinha pensado ainda, até o momento que você prega a bunda na cadeira e está ali escrevendo o projeto, né? E assim, do ponto de vista de projeto, é seguir o que está ali. Tem a receita de bolo lá, é longo pra caramba, é burocrático pra caramba, é chato pra caramba, tem que engolir comprimido de paciência ali, vamos embora e faz entrega. Assim, não acho que a gente entrou na digital de inovação, o nosso teve um problema por causa de contingenciamento de recursos, nós ficamos 2 anos esperando o recurso, né? Então, assim, a gente decidiu, a gente assumiu que não ia dar certo, desenvolveu 30%, 40% do projeto. Aí, quando o FINEP liberou, a gente falou, olha, já gastamos tanto, no projeto tinha tudo registrado, eles aceitaram uma fração pequena disso, então a gente entubou um pedaço e depois eles liberaram o recurso para a gente. Foi em 2 tranches também. O pessoal do FINEP, um pessoal muito bacana, eles foram, visitaram a gente, enfim, mostramos a empresa, mostramos o projeto funcionando, levamos em cliente, então foi, assim, muito, muito profissionais, sabe? Não tivemos nada de governo, ainda mais no Brasil, a gente fica meio com medo de se relacionar, né? Mas a gente foi super tranquilo, não tivemos problema nenhum. Legal. Então, assim, segue a receita de bolo, faz bem feito e presta conta bem feito. Acho que aí não tem muito para onde correr, não. Uma informação adicional, tanto a FINEP como o BNDES, eles têm aportado, além desses recursos de inovação, pesquisa, eles têm aportado muito recurso em fundos de investimento venture capital. Se você pegar hoje, eu vou dar um chute aqui, era esse número, eu não sei se mudou, 70% dos fundos de investimento no Brasil hoje tem recurso FINEP e BNDES, né? Ontem mesmo, eu e o Loureiro, né, que é um outro associado, nós tivemos uma reunião com um fundo que está fazendo a gestão de um fundo FINEP de R$200 milhões, né? É mais focado para private equity, ou seja, eles estão olhando para um outro mercado um pouco maior, né, empresas faturando acima de 15 a 20 milhões de reais, mas eu estou dizendo porque o governo brasileiro ele tem incentivado. É bom, né, de um lado, porque ajuda a indústria de fundos, o ruim é porque ainda eu acho que falta espaço, poderia ter mais espaço para iniciativa privada, para outros fundos, principalmente internacional, vir para o Brasil, para aportar mais recursos aqui. Ô, Diego, passando a bola para vocês aí, conta um pouco para nós o seguinte, a tua experiência, né, o projeto, qual foi o projeto que vocês pegaram, se foi naturalmente para o tema que vocês estão atuando, que é a indústria 4.0, IoT, qual o prazo que vocês conseguiram e como é que está esse desenvolvimento hoje da utilização desse recurso? Não, perfeito, Paulo. A gente, vou falar dos recursos que a gente já captou ao longo do tempo. A gente começou do Show. mais simples para o mais complexo, vamos dizer assim, né? O primeiro recurso público que a gente acessou na época foi cartão BNDES, para compra de equipamentos parcelados lá e tal. A gente precisava comprar CNC para fazer corte de placas eletrônicas, porque a gente produz isso, né? E ter uma área de P&D. Depois a gente conseguiu captar um edital da BDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Era uma verba mais focada para a linha de startups, mas era uma verba livre e não reembolsável. Então, um ticket na época, se não me engano, uns 150 mil reais para desenvolvimento de pilotos e projetos em grandes indústrias. Depois a gente conseguiu captar o FINEP Inovação Novacred, que é esse que acabou o dinheiro agora, então a gente contribuiu para isso. Foi uma captação menor, a gente pegou em torno de 400 mil reais ali, escreveu um projeto focado para a linha de predição. É um recurso que ele vem um pouco mais livre, eu diria assim, ele não tem uma marra tão grande, né, quanto tem, por exemplo, o FINEP tradicional. Mas esse é reembolsável. Esse é reembolsável, esse é financiamento, vamos falar sim. assim, né, com uma linha de crédito subsidiado. Então, a gente paga um juros, se eu não me falha a memória, em torno de 8% ao ano hoje, que, dada a taxa atual, legal, tá bom, né?
Aí teve um outro agora bem interessante, que esse eu acho que pouca gente conhece e sabe que dá para fazer. A gente descobriu que é possível, principalmente projetos ligados à Rota 2030, que a gente pode se credenciar no Finep para que os nossos clientes adquiram soluções nossas financiadas. Isso a gente conseguiu no final do ano passado. Em dezembro do ano passado, a gente conseguiu ser credenciado. 3 soluções da CIUS hoje são credenciadas nessa linha, né? Então, vão de projetos de R$ 250 mil a 5 milhões. O cliente consegue, basicamente, são bancos como o Banrisul, ou Caixa e Banco do Brasil, bancos públicos, né? Então, o cliente vai lá, fecha o projeto com a gente, por exemplo, um projeto de 2 milhões, em vez dele pagar na vista ou ele pagar parcelado, ele faz um financiamento via Finep, ele ganha até 24 meses de carência para pagar e mais 72 meses, se eu não me engano, depois 60 meses para pagar depois o restante com uma taxa subsidiada de 6,5% ao ano. Então, para a grande indústria, falando hoje, é excelente, né? Então, assim, está ganhando dinheiro diretamente. Muitas vezes vai ganhar até com o valor que ele tem do dinheiro dele aplicado, ele quase Com paga certeza, o com certeza. projeto, né? Então, essa modalidade nova, a gente está explorando ainda, está na reta final para fechar o primeiro cliente agora, utilizando essa verba. Então, para nós está sendo bem interessante. Depois disso, a gente captou também, fechamos em dezembro do ano passado o Tecnova, que é um edital de verba 5% só reembolsável, voltado para inovação. Esse já é mais na linha do Finep, é um valor de R$ 600 mil para um projeto de 2 anos. A gente está utilizando ele para desenvolvimento uma IA para predição de quebra de máquinas industriais, né? E ele é mais amarrado. Então, nele eu tenho as rúbricas já determinadas de onde eu tenho que gastar cada um dos valores. Eu preciso prestar a estrutura de contas que hoje se presta dentro da visão do Finep. Dependendo do tipo de contratação que eu estou fazendo, preciso ter 3 cotações e toda aquela estrutura um pouco mais rígida, né? Mas ele é uma verba não reembolsável, liberada em 2 tranches aí, uma vez ao ano, né? Então, sempre no início do ano a gente tem uma liberação da tranche para desenvolver. E por último, agora um pouco mais novo que a gente testou e deu certo, que é contratação de mão de obra pela Fapergs. Então, esse também é bem interessante para quem trabalha com desenvolvimento. Não é uma verba muito grande, são acho que R$ 140 mil, mas eu consigo contratar, por exemplo, doutores, mestrandos e uma série de profissionais para trabalhar na minha empresa como bolsistas. E a Faperg se paga esse pessoal. Então, é um edital, eu escrevo qual é exatamente para que objetivo eu quero utilizar esse recurso e eu consigo contratar essas pessoas através da Fapergs, o que para nós acaba sendo bem interessante. Muitas vezes eu tenho acesso, por exemplo, a um doutorando que eu preciso para desenvolvimento de inteligência artificial, que a mercado às vezes é difícil de achar, mas ele precisa fazer a bolsa, precisa fazer o fechamento do doutorado dele, ele trabalha para nós como trabalho de conclusão e a gente consegue acelerar o desenvolvimento de produtos. Essa a gente não contratou ainda as pessoas, está finalizando ali, mas é um modal novo que a gente está testando. E esse ano, por último, a gente tem o objetivo de captar aí uma verba entre 2 a 5, aí olhando para a Embrapi, por exemplo, porque a gente é uma empresa muito forte na parte de P&D. Então, eu tenho um P&D muito forte de desenvolvimento de hardware, sensores, equipamentos eletrônicos em geral, né? Que eu posso utilizar, por exemplo, mão de obra Embrapi, ou Senai, ou, enfim, Instituto Eldorado. Aí tem uma série de institutos que a gente pode utilizar que podem acelerar esse P&D para nós. Então, em vez de eu utilizar recurso próprio para fazer o desenvolvimento de um produto, eu utilizo essas estruturas governamentais para fazer o desenvolvimento para mim e muitas vezes até os testes. Então, por exemplo, hoje os nossos equipamentos têm que respeitar, por exemplo, certificação Anatel. Muitas vezes tem um custo relativamente elevado. Muitas vezes eu vou gastar R$ 100 mil para certificar um equipamento. Eu consigo embutir ele dentro do edital e certifico ele, muitas vezes até com a própria empresa, o próprio grupo que eu estou utilizando. Estou utilizando, por exemplo, Instituto Eldorado. O Instituto Eldorado ele tem capacidade de certificação hoje na Anatel. Então, eu já consigo colocar dentro do pacote a certificação do meu equipamento até a reta final. E a gente conseguiu evoluir bastante depois que a gente contratou uma empresa também para fazer isso, né? A gente estava fazendo muito sozinho no início e quando começou a aumentar o nível de complexidade dos editais, começou a ficar muito difícil de fazer a gestão disso, também controlar, porque é uma imensidão de editais acontecendo todo dia, né? E a gente já tinha essa dificuldade de vou saber todos os editais que estão acontecendo, tentar encontrar o edital certo, escrever ele da forma correta e tudo mais. Então, essa empresa nos ajudou bastante nessa parte de organizar melhor, né? E hoje eu tenho um fluxo efetivo, eu tenho uma meta lá com essa empresa de quantidade de editais que a gente escreve, submete por semestre. Então, eles têm que dar tantos de inovação aberto, tantos que nem aquele da Petrobras, a gente perdeu da Petrobras, aí ficamos acho que passou 20 empresas, a gente ficou tipo assim, 25, quase batendo na trave. Então, a gente vai
caçando esses editais aí e a gente tem olhado muito para essa linha de P&D mesmo, usar para financiar desenvolvimento de produto, que é uma coisa que a gente estava tirando do bolso aí por muitos anos para fazer, né? Fantástico. É um ponto importante, e eu quero que vocês complementem depois, é o seguinte: todo o dinheiro que é captado via esses fundos, seja FAPESP, FINEP, FAPERJ, seja qual for, ele é para desenvolvimento P&D. Ele não deve ser imaginado que esse dinheiro é para manutenção do negócio ou de giro da empresa. Muitas empresas, eu já vi empresa quebrar, porque na época passada, principalmente na região de São José, que é o setor aeroespacial, lá é muito forte a captação de recursos, captava-se muito dinheiro, entrava no giro da empresa. Só que o cara esquecia que é o seguinte: o negócio dele é vender para o cliente. O melhor dinheiro é do cliente. É um negócio pronto para você entregar. Esse dinheiro que vocês estão captando é dinheiro para desenvolvimento. Em vez de eu gastar o meu dinheiro para fazer P&D, eu vou gastar esse dinheiro de inovação. Então, eu queria só que vocês complementassem qual é a visão de vocês para tirar um pouco essa visão, às vezes, do cara falar assim: porra, consegui 10 milhões aqui, eu estou com agora, a minha empresa não vai precisar queimar caixa nos próximos 3 anos. Lê do engano. Porque esse dinheiro tem que ser apartado, é para desenvolvimento. O teu negócio tem que continuar operando do lado. Queria que vocês complementassem isso para mim aí. Aproveita e depois Um ponto que eu acho bem importante, Paulo, para nós, pelo menos foi bem determinante, entender quanto que eu gasto de P&D. Essa é a primeira pergunta. Então, a gente é uma empresa hoje que tu acaba misturando as coisas, o que é P&D, o que é efetivamente, o que é custo e o que é despesa, né? Então, a gente olha muito o P&D, ele fica numa estrutura de despesa, vamos falar assim. E o meu custo é o meu custo fixo operacional, até para mim depois ter uma visão de margem bruta. Ter essa visão de quanto eu gasto para eu ter uma ideia de quanto que eu preciso captar e também ter uma ideia de que aquele recurso é destinado àquela linha específica, àquela rúbrica ali. Então, a gente fez uma análise e olhou: olha, nós estamos gastando tantos milhões ao ano com P&D. Em torno de, sei lá, 2 milhões ao ano eu estou gastando com P&D. Olha, legal, então se eu conseguir captar um edital de 4 milhões ou 5 milhões que entre para 2 anos, eu vou conseguir tirar essa despesa daqui. Mas o meu custo de manutenção de produto, que é o que está rodando a operação mesmo, de produto do dia a dia e tudo mais, ele está numa outra rúbrica lá separada, justamente para a gente não fazer essa mistura. Então, a primeira reflexão que eu faria é ter uma ideia de quanto eu preciso efetivamente captar para, de fato, diminuir essa minha despesa de P&D. E que, de fato, ela seja uma despesa, né? No sentido de que possa, em algum momento, mitigar ela. Então, terminou o edital, por exemplo, eu não consegui renovar, essa despesa ela possa, de fato, ser desmobilizada, se for o caso, como uma visão de que eu não vou investir mais naquele P&D ali, ou eu posso reduzir, de fato, a minha taxa de P&D. Eu não mixe isso com, de fato, o custo operacional, porque daí eu nunca mais consigo voltar atrás. Eu enchi minha folha, estou acostumado a pagar, daqui a pouco, 500 mil ao mês, desses 500, 300 é financiado via FINEP, por exemplo, e chegou no final do edital eu não captei de novo e agora eu não consigo voltar para ter 200 ou pelo menos chegar perto, porque aquilo ali se tornou custo operacional. Né? Legal. Tiago? Eu acho que no FINEP a gente teve que abrir contas específicas, né? Então você tem uma separação em caixas do que é aquilo que está operacional na empresa e do que é o investimento em produto novo, né? Então foi tranquilo para a gente, assim. Obviamente você não pode ter a falsa ilusão de misturar isso com o teu operacional, porque você vai ter que prestar conta daquele dinheiro, você vai ter que mostrar o que você fez com aquele dinheiro, você não vai ter o que mostrar. Né? Então, acho que. Mas o ponto aqui, eu acho que o Diego trouxe um ponto que é importante. Assim, quando entra 2 milhões de reais, eu sei que esses 2 milhões vão financiar o desenvolvimento por 2 anos. Eu tenho uma equipe que tem alguém financiando. Só que daqui a 2 anos esse dinheiro acabou. Ou eu estou com o produto pronto e já está rodando no mercado para gerar receita, ou eu tenho um problema, porque eu vou ter que desmobilizar aquela equipe porque eu não tenho recurso para pagar. Então, eu acho que essa, na verdade, sensação, as empresas que captam recursos têm que ter consciência, tem que estar planejada para evitar, na verdade, de achar que eu vou captar novamente. Esse acho que vou captar nem sempre se consegue. Então, é um pouco nisso, né? A gente assume que vai dar errado até dar certo. Exatamente. Então, assim, no Safe Beef a gente definiu certinho a equipe, teria que ter o produto ainda não está faturando ainda hoje, estamos trabalhando com isso, mas a gente desmobilizou esse time que tinha para esse desenvolvimento. Tá bom, perfeito. Tá? Então, hoje a gente tem a gente tem uma área de engenharia na empresa, mas não tem nada que veio de se arrastando desse período. Tá? Perfeito. Alexandre? Legal. Nossa, eu tô aprendendo muito com vocês aqui, inclusive você, cara, como você consegue separar isso super bem, né? Assim, tentando explicar um pouco do projeto, né? Então, assim, no caso da FINEP, né? A gente pegou
gente pegou uma funcionalidade, né? Então a gente entrou no edital de inteligência artificial e a gente pegou uma funcionalidade que era um horizonte 3, né, para nossa empresa. Então era algo que a gente planejava muito lá para frente, né? Não estava nem no nosso roadmap inicial ali, né, de desenvolvimento, né? Que era uma questão de isso tem a ver com a aderência do tema também, né? O tema era inteligência artificial com LLM, então lidar com LLM para português brasileiro, né? Então era algo que tinha que estar bem aderente nisso, né? Então, e aí a proposta nossa foi construir um chatbot com LLM, onde o nosso cliente customiza a nossa ferramenta para ele de maneira autônoma, né? Hoje em dia, os nossos clientes precisam da nossa squad para fazer a customização da nossa ferramenta para eles, né? É arquitetura, né? Então, é você entender parâmetros de arquitetura e tudo mais, né? Tipo, é uma conversa sobre arquitetura, né? O que é bem específico, né? Então, isso tudo trouxe um charme também, né? Que é um sex appeal do projeto, que era essa contribuição também de arquitetura pelo viés de como se comunica a arquitetura, né? Então, isso traz um ganho acadêmico também, né? Enfim. E dessa forma, a gente pegou esse tema, né? Que era algo bem especulativo lá para frente, mas que, para escrever esses projetos, né? A gente tem que trazer um impacto financeiro desse projeto para dentro da empresa, né? Então, obviamente que assim, a gente tirando esse time de customização para o cliente, a gente vai se tornar um SaaS quase automático, né? Onde você não vai precisar de uma equipe, e isso tira uma limitação do negócio, né? Uma trava para que você escale muito, né? Então, isso traz força para o projeto, né? E enfim, né, eu acho que é uma das forças do projeto e assim, para dentro da empresa, né, bom, a gente começou agora, né, então a gente tá nessa dificuldade ali de separar muito bem o que vai para esse projeto, o que não vai, né, nesse projeto a gente misturou bastante as coisas, não era um time específico que ia desenvolver isso, então fica um pouco mais desafiador ali de como fazer essa separação, né. Então, por isso que eu estou bem curioso ali do jeito que você faz ali. Tá certo. Né? Mas, bom, com relação ao FINEP, é aquilo, né? De mostrar nos relatórios, né? Tudo, comprovar ali e tudo isso fazer sentido, né? Mas, claro que, né? Acho que tem ganhos colaterais dos dois lados, assim, Lógico, né? lógico. Então, na nossa empresa, a gente pretende usar, né? E eu acho que isso já está rolando também, né? De um amadurecimento das nossas próprias engines por essa abordagem mais de machine learning, né? Então a gente queria, era um sonho meu e do Thomas, né, meu sócio ali, de trazer essa abordagem para dentro do escritório. A gente é uma empresa que é baseada em P&D também, né? Esses algoritmos, a gente é uma deep tech que desenvolve esses algoritmos, né? Eles não existem no mercado, então muito P&D, é muita quebra de cabeça, né, na parede ali. Então é muita tentativa e erro, né? Então a gente depende né, de espaço para poder tentar, né? Para poder Com pesquisar certeza. e falhar e ir para frente, Tá né? bom. E é essencial esse tipo de valor, né? Então acho que eu estou me estendendo Maravilha. tanto, mas Uma outra dica que eu vou dar, eu ajudei um colega meu recente a preencher um projeto do FINEP Nova Cred, que é isso que eu comentei no início, que acabou o recurso, mas eu acho que vai voltar. É um projeto pequeno, R$500 mil. Só para passar um pouco a dinâmica para vocês. É tudo online, você entra. Aqui no estado de São Paulo, quem é o banco intermediário é a Desenvolve São Paulo, porque a FINEP, ela por si só, com raras exceções, ela não libera o recurso. Sempre você tem algum banco agenciando isso, né? No caso aqui do estado de São Paulo é a Desenvolve. Então você entra na Desenvolve, preenche lá o formulário com todos os dados, nome e tudo mais. E aí depois parte para a parte do projeto. Você tem que apresentar uma coisa simples, no fundo assim, 4 slides lá de informação, vem uma série de dúvidas por parte do analista, por isso que é importante, a hora que for escrever o projeto, tentar ser o mais conciso possível e o mais objetivo. Aí legal, gostaram do projeto. Quem avalia o projeto para saber se tem inovação ou não é o IPT aqui no estado de São Paulo. Eu não sei nos outros estados, eu só estou passando a dinâmica aqui para você. Então eles mandam para o IPT, deve ter um grupo de especialistas lá que vai olhar e falar assim, não, esse projeto tem inovação ou não tem inovação. Se não tem inovação,
você perdeu tudo que você fez. Ah, não, tem inovação. Aí vai para a parte financeira. Você está pedindo 500 mil, eles vão liberar 80% do valor, 20% é contrapartida da empresa, portanto, os 500 ele libera 400, você vai ter que entrar com 100. Desses 400, você tem que oferecer garantias. Né? Por quê? Porque esse Finep Novacred ele é reembolsável. A taxa de juros está ainda 4,85 mais Selic dá 5,46. Depende do tamanho da empresa. Tá? Se a empresa for um pouco maior, chega lá 7%. Mas vamos considerar a empresa aí até 4 milhões, 5 milhões de faturamento, 5,46% ao ano. 24 de carência, 48 para pagar. Se você fizer a operação de taxa, você já ganhou dinheiro. Né? Você pegar o dinheiro e deixar o seu aplicado, como já falaram aqui. Você tem que oferecer garantias. Que garantia eles aceitam? CDB. Ah, mas Paulo, eu tenho renda fixa. Não, eles querem CDB. Né? Por alguma razão, é uma determinação deles lá, então você tem que migrar a tua aplicação para um CDB. Aceita terreno, enfim. E dependendo do valor, nesse caso específico de 400 mil, eles aceitavam 50% em recurso, CDB, terreno e tudo mais, e os outros 50% você pode usar o FDA. A FDA é Fundo de Aval do Estado de São Paulo. É como se fosse um fundo garantidor que o próprio Estado garante que 50%, caso o empreendedor não pague, o Estado vai lá e pague. Eu só não sei, porque não chegou nessa fase ainda, se o fundo de aval vai pedir uma garantia também para liberar os 200 mil. Eu só estou trazendo isso porque às vezes a gente pensa que não, é dinheiro, é pouco de... Se for reembolsável, na grande maioria tem garantia. É como qualquer banco. A única vantagem é que a taxa, na verdade, é uma taxa bem inferior. Quando eu falo 5,46, não existe nenhum lugar, né, aqui no Brasil hoje que consiga, na verdade, uma taxa dessa. Para fundos não reembolsáveis, que a grande maioria aqui pegou Finep, aí você não precisa oferecer. Aí realmente é prestação de contas, é ofertar aí o serviço. Gente, vamos abrir para algumas perguntas aí. Eu sei que tinha essa, tinha lá de trás também, tem várias aqui. Está com um negócio engatilhado já, né? Até que esperei, hein? Eu queria ter uma ideia de... Opa, legal. Alô, alô? Legal. Bom, eu queria ter uma ideia de qual que é o tempo médio que leva para aprovação do projeto, uma vez que ele foi submetido, né? Porque são projetos longos, assim, documentos enormes, eu imagino que leve tempo para turma pelo menos ler isso aí, quanto mais entender e te entrevistar a respeito, né? Então, essa é a primeira dúvida, né? E a outra coisa é, se é fluxo contínuo, no caso da Finep, é um fluxo contínuo que se tiver algum problema com a proposta, eles voltam, te entrevistam de novo, você acerta ou não, ou perdeu tudo, começa tudo outra vez, faz o acerto e faz outra submissão, que é o caso da FAPESP, né? A FAPESP tem as janelas de oportunidade, né? Então, especificamente para o Finep aqui, tá? Tá. O Finep, ele é fluxo contínuo, né? Bom, isso significa que tipo, tem que correr, porque se o dinheiro acabar, acabou. Então, é meio que isso, né? Eu até estava hoje meio que me preparando aqui para essa reunião aqui, então, desde da escolha, para a gente demorou, né, tipo, de começar a escrever o projeto até ser aprovado, foi 8 meses. Tá? Mas assim, 8 meses. 8 meses. Tá? Foi 2 meses para escrever o projeto, né? Foi mais ou menos uma semana para ser habilitado. E o resultado aqui foi sair em 3 meses. Nossa, foi rápido, Alexandre. Foi Nossa rápido Senhora. e a gente também sabia que existia esses riscos de parar em algum lugar, então a gente resolveu fazer a coisa mais rápido possível para que o dinheiro já caísse na conta, tá? Legal. Teve alguma interação no meio do caminho? Assim, eles ligam para você, querem fazer uma reunião? E como que é a dinâmica, sim, né? Sim. Teve uma reunião com o analista depois do resultado ainda, né? Você recebeu a visita pessoal, né? Foi antes da pandemia isso? Não, foi logo depois da pandemia, porque a gente aplicou antes, aí demorou esses 2 anos de contingenciamento, Ah, entendi. e aí depois veio, mas eles foram 2 ou 3 vezes no escritório. Ah, no nosso caso foi remoto. Foi remoto, eles pediram para fazer um videozinho, tipo, mostrando a infraestrutura, coisa do tipo, né? Mas foi tranquilo, foi bem tranquilo com relação a isso. E aí, para assinar o contrato, foi mais 2 meses, mais ou menos. Vocês aí têm qual que é o prazo mais ou menos? O seu 2 anos, você falou, né, Tiago? O nosso foi 1 ano de processo, né? Mas tivemos esses 2 anos de soluço aí no meio para ver o dinheiro.
A gente não chegou a pegar pegou o Inova Crédito, no caso, né? O Inova Crédito é relativamente rápido, né? Que nem o Paulo comentou. Faz o projeto mais simplificado, porque daí é reembolsável e vai muito do banco que tu está negociando, se o projeto é inovador ou não, e das garantias que tem para oferecer. Então ele acaba sendo um pouquinho Mas mais. o seu lá é BRDE, né? Lá é Ou Banrisul? Banrisul. 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 O BRDL opera que nem o FINEP também. Ele não aparece muito, ele bota o Banrisul na frente para fazer as interações, né? Então foi relativamente rápido. O do Tecnova agora, esse entre a gente deve ter dado acho que uns 8 a 10 meses também, entre escrita de proposta, submissão. A gente teve pelo menos umas 3 interações com eles de entrevistas e tudo mais para eles entenderem como é que funcionava, o que não funcionava. E foi o primeiro edital que eu participei que teve pitch. Eles chamaram todos os empreendedores lá para Porto Alegre e tal e pediram para o pessoal fazer um pitch de, na época, 5 minutos, acho que era, rapidamente explicando a solução, e aí a banca tirava dúvidas contigo, uma banca de especialistas que eles reuniram. Então, eram em torno de 5 especialistas na sala, um representando ali o BRDE, outros 4 especialistas da área específica da vertical que tu estava falando, te fazendo questionamentos sobre o projeto. Até foi meio que um problema isso, porque tinha muita empresa do interior e o pessoal, muita gente não conseguiu se deslocar na capital na época para fazer. Então, muita gente até caiu nessa fase aí dos pitches porque não conseguiu ir lá presencialmente conversar. E a gente, no total do edital, a gente ficou em segundo e na nossa área a gente ficou, na área de TI, que era a área que a gente submeteu, a gente ficou em primeiro do edital todo. Tá ótimo. Boa noite. Nós estamos exatamente nessa fase de fazer a nossa primeira aplicação, ou melhor, a FAPESP, já estamos tentando o PIP2, e como os documentos são muito parecidos, por que não fazer o FINEP junto, para ver de onde vier, vem bem. E nós precisamos encontrar uma instituição de pesquisa, no caso, nós fechamos com o Instituto Federal de São Paulo, porque nós precisamos contratar desenvolvedores. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu assisti uma palestra que dizia que tudo aquilo que for desenvolvido, em termos de codificação, parte fica para o Instituto Federal. Vocês passaram por isso? Vocês tiveram que, principalmente, acredito que você deva ter passado por isso, de tudo aquilo que foi desenvolvido, propriedade intelectual, sim, fica para o Instituto Então, Maurício, que você... Eu vou dar minha experiência. Há muitos anos atrás, eu não sei agora como está o contrato da FAPESP. A FAPESP, ela exigia, na verdade, 1/3 dos royalties futuro, caso viesse, na verdade, gerar patente. Então, você desenvolve uma solução, gerou patente. Caso essa patente fosse vendida no futuro, 1/3 ficaria com a FAPESP. Patente. Né? Inclusive, no contrato tinha lá a determinação de percentual. Hoje eu não sei se mudou, porque já faz tempo. Não sei se tem, continua ainda? Mudou aí, ó. O Alexandre já está dizendo. Inclusive, isso foi uma questão de investimento, né? Porque para a gente fechar o investimento, a gente precisava comprovar que a gente não tinha, né, rabo preso ali de patente, né? E tem uma determinação que eu acho que saiu faz uns 2, 3 anos, que tá no próprio site da FAPESP, tá? Que libera a patente para ser exclusivamente da empresa. Tá? Questões com ICTs depende do formato de contrato que você tem com eles. Tá? Mas no caso da FINEP em específico, a gente fechou com as ICTs e a gente fechou com a Unicamp, a Poli e a arquitetura lá da Unicamp. Né? E nesse caso foi sem nenhuma... Foi uma prestação de serviço. Vocês fecharam um contrato de prestação de serviço. De prestação de serviço. E eles já tinham esse formato já de gaveta já. Não havia contrapartida? Não, não tem. É só pagamento mesmo. No caso da FINEP. Eu não sei vocês aí, se tem experiências. No nosso caso não tinha nenhuma demanda com relação a gente inclusive virou uma patente o projeto, mas não teve nenhuma coparticipação nela não, do FINEP. A gente nunca compartilhou propriedade intelectual, mas a gente já estudou editais e já chegou até a avançar em alguns editais onde houve essa discussão, tá? Principalmente editais não reembolsáveis, que muitas vezes se utilizava o sistema S, por exemplo, o Senai. Então, eu ia subcontratar o Senai numa verba não reembolsável para desenvolver uma nova tecnologia. E aí era uma negociação que você tinha que ter
com a própria unidade do Senai. E aí cada unidade do Senai tinha uma política muitas vezes um pouco diferente. Algumas eram 50-50, outras aceitavam ter só 10%, por exemplo, da patente, esse tipo de coisa era bem negociável. Mas assim, o sentimento que eu tive conversando com eles e depois conversando na época com ele era o diretor regional do Senai, se não me engano, a gente conversou sobre isso, era muito uma visão de que o Senai queria mostrar basicamente a produtividade de patentes que eles conseguiam fazer com os recursos lá alocados, mas não uma visão muito assim de ter a patente para ir ao mercado ou exercer algum tipo de poder sobre a patente. Era mais nessa linha de, por exemplo, eu poder dizer que o meu Instituto Senai aqui, eu gerei 100 patentes esse ano, por exemplo. Então era uma forma digamos assim, deles justificarem a existência deles, a geração de patentes que o Instituto Tecnológico fazia. Muito nessa linha, talvez, também do que o Paulo comentou relacionado à questão de royalties futuros também. Se fosse vender essa patente no futuro, o Senai ficaria daqui a pouco com 5%. Exatamente, é um assim, mix né? do que Exatamente. você falou e com o que ele falou. Eles sugeriram exatamente isso, que no futuro, quando for vendido, mas eles queriam 50-50 alto. da patente. Eu achei, É alto. pelo amor de Deus, me ajuda. Ô, Jaque, do seu lado, ele, acho que ele estava querendo fazer, olha. Não, ela e ele ali depois, tá? Boa noite. Boa noite. Tinha uma pergunta, eu queria saber o seguinte: sendo a empresa uma startup, no caso da BR Angels, eles exigem garantia também em relação ao investimento? Vocês Não, sabem no disso? caso assim, a BRN é uma associação, né? Aham. E, na verdade, o investimento que nós fazemos é através de um contrato que se chama, é denominado contrato de mútuo. Na verdade, a gente empresta o dinheiro para o empreendedor, aonde nós temos a expectativa que a conversão daquele dinheiro emprestado seja convertida em equity. Mas ele é um empréstimo, que pode ser, na verdade, né, solicitado de volta a uma taxa extremamente baixa. Então, esse é o modelo, não só da BR, com boa parte hoje das redes anjos que tem feito dessa forma, né? Então, se acontecer alguma coisa, a empresa falir alguma coisa, vocês podem receber o dinheiro de volta. Normalmente, assim, se a empresa quebrou por alguma razão, não deu certo o negócio, deal, a gente já teve caso, a gente chama de write-off. Deu write-off, perdeu o negócio e ponto, fica por isso mesmo. Se existe uma percepção por parte da BR, que existe má fé por parte do empreendedor, seja no uso do recurso, seja na gestão da empresa, às vezes a gente pode solicitar o recurso de volta, porque não houve boa fé de relação ali. Taxa que vocês botam no contrato. Mas é muito baixa. Entendi. Né? Está muito distante de ser algum empréstimo bancário aí, não é nada disso. Entendi. Tá bom? Tá. É capital de risco, a gente tem isso, obviamente, como é capital de risco, se a empresa, mais uma vez, não der certo, e a gente espera que dê, né, a gente participa no sucesso. A gente não quer participar, na verdade, do fracasso. Outra pergunta, vocês entram como sócios ou... Não. Na verdade, é um contrato de mútuo, não é sócio. Entendi. Podemos, no futuro, a gente tem empresas que nós convertemos e hoje parte dos associados está dentro do contrato social da empresa. Mas não é interessante, às vezes, nem para a empresa, porque às vezes ela traz para dentro do contrato uma quantidade grande de associados que, embora tenha um percentual pequeno, pode trabalhar a empresa num processo futuro de captação, porque é muita gente. Né? Então, a gente prefere não entrar. E por uma questão também legal no Brasil. Infelizmente, né, a legislação brasileira, em alguns pontos, ainda ela deixa uma zona cinzenta. Vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, teve um fundo de investimento que investiu numa empresa, a empresa teve um processo trabalhista que não tem nada a ver com o fundo emprestou dinheiro, e o fundo foi chamado para a mesa como solidário. Não deu em nada, mas, gastou dinheiro com advogado, enchimento de saco, tem aquela situação toda. Então, a justiça ainda no Brasil, boa parte dos juízes não tem essa relação investidor, né, e empreender. Mudou muito, está melhorando bastante, tem várias leis que já saíram aí, se não me engano, o Temer, na época, quando foi presidente, ele sancionou uma lei voltada para pequenas e médias que já prevê a figura do investimento anjo. Em 2021 foi sancionada uma nova lei aí de inovação das empresas. Então melhorou muito, mas ainda esses contratos têm prevalecido no mercado, tá? Contrato de mútuo, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Como investidor anjo, o ticket médio é 500 mil? Não, assim, na BR, a gente não gosta de fazer investimento muito baixo, assim, 500 mil reais. Por quê? Porque o trabalho é o mesmo, de fazer 500 e fazer 1 milhão, 2 milhões é o mesmo. Óbvio que a gente não vai investir 2 milhões numa empresa que a gente não tenha fé ou não tenha crença que aquela empresa possa se desenvolver.
Tem outras redes, né, de investimento, tem várias redes no mercado que às vezes faz cheque de 200 mil, 300 mil, mas assim, se você investe 200 mil, às vezes, o recurso que você está entrando vai fazer uma pequena diferença no teu negócio, ou seja, é preferível você captar, às vezes, através de outros recursos no mercado, né, que não necessariamente através de rede anjos. Olha. Entendi. Tá? Tá bom, obrigado. Mariotto, só um comentário. Eu acho que, em linha com o que o Alexandre comentou, eu acho que é uma provocação, na realidade, que todo mundo tente buscar esse tipo de recurso. Ah, com certeza. Por quê? Porque eu acho que ele vai trazer um amadurecimento para o projeto, ele traz um amadurecimento de governança para a empresa e ele funciona meio que uma pré-auditoria, né? Absoluto. Hoje a gente já está sendo auditado de verdade, né? Mas assim, eu acho que a participação no FINEP nos deu uma organização interna muito legal. Então tem alguns benefícios indiretos de você Com acessar certeza. esse dinheiro, Concordo, entendeu? concordo contigo, Thiago. Oi, para você que está na FINEP, O Alexandre. você falou que aplicou para você fazer o desenvolvimento de uma LLM em português. Você teve que concordar com colocar o código aberto, uma parte em open source desse código? Legal. Você leu o edital? Quê? Você leu o edital? A gente está quase legal. Não, propondo. bom ponto, que é um pontinho desse edital mesmo. A gente mencionou isso no projeto como uma possibilidade, mas deixou muito vago. E isso nenhum analista falou nada. E Porque isso dá a gente pontos, fingiu né? demência. Não é uma exigência, mas conta ponto. Pois é, a gente deixou de uma maneira bem genérica, para não Tá, pegar nada. entendi. Enfim. Mas é um bom Mas- ponto que você traz, viu? Não, mas se, por exemplo, se acabar quando acabar, ele fala assim, agora eu quero publicar. Então, como não foi especificado como, né? Então não tem como fazer, né? Mais ou menos, né? É mais ou menos para você, mais ou menos para eles. É, Quer dizer, eles liberaram o dinheiro e você não Liberaram. tem isso claro. não tem claro. Estranho. Bom, pelo jeito que a gente escreveu, né, e pelos conselhos todos ali das assessorias que a gente teve, né, a gente perguntou para mais gente, além da consultoria que ajudou a gente, que apoiou a gente. E o ICT? Não precisava. Como é ICT que ele falou disso? prestador de Não. serviço. Não, ele é um prestador de serviço exigido pela FINEP. Você tem que Isso. fazer através do ICP. Não. Você pode pegar eles para, por exemplo, o que a gente está fazendo, né? Que usar ele, por exemplo, a ICT de inteligência artificial, a ideia é que a gente construa tudo isso dentro do escritório, então a gente tem um time para isso desenvolver, e usar eles como um braço de pesquisa, por exemplo. Né? Então eles vão atrás de papers, né? E é um pedacinho do projeto. Não, o que a gente está fazendo, eles vão fazer o fine tuning da LLM. Entendi. Mas aí eles mesmos colocaram que liberar uma parte do código como código aberto, sabe? Não isso é tudo fragiliza também. um pouco. Mas a gente um está tema- entrando um pouco mais no detalhe da discussão. Isso que eu... Esse ponto que você trouxe, eu lembro que saiu uma matéria há algum tempo atrás que o governo, nesse momento, falar em IA hoje, ou seja, é um momento que o governo precisa, né? O mundo inteiro está trabalhando, ou seja, os Estados Unidos estão pesado nessa parte de IA, a Europa está atrasada, a China agora com essas soluções que eles estão trazendo, e o Brasil, obviamente, ficando para trás. E o governo resolve querer acelerar. Mas eu lembro que eu li, eu não sei se agora o Alexandre está trazendo esse ponto, que no contrato não está claro que o governo gostaria, que ele aplica, mas que o código, na verdade, fosse open source. Mas eu não sei se, na prática, a FINEP vai conseguir realizar isso com as A empresas. gente teve uma conversa com o ICT e com a Firjan sobre isso. Tá. E mais ou menos ficou entendido que a parte do código que é genérica, nós vamos assinar que permitimos seja liberado como open source. E a parte do código que for específica para o ok. negócio, não. Então, Entendi. mas isso não está claro assim. Como faz essa divisão, não está assim uma coisa tão clarinha, né? Tá. Acho que é mais ou menos o... E no final das contas foi isso mesmo que a gente colocou, tá? Joia, obrigado. Tá genérico desse jeito. Temos agora uma pergunta de um participante no online, o Sérgio Portugal. Por favor, Sérgio, sua pergunta. Olá, pessoal, boa noite. Me escutam bem? Sim. Sim. Legal. Foi muito interessante ver aí os 3 casos. Eu estou falando aqui como founder de uma startup biotech, portanto,
Deep Tech também. Só que, diferentemente das startups que já estão mais avançadas, os 3 casos que foram apresentados, a gente está com a tecnologia TRL4 virando para 5. Né? Já tem projetos bacanas acontecendo com Gerdau, Cenibra, e a gente teve também um projeto aprovado pela FAPEMI, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, aí na faixa de R$200 mil, subvenção econômica. Né? Mas Deep Tech, como você sabe muito bem, exige um capital muito maior do que esse para chegar até TRL9, né? Ou seja, até o lançamento do produto escalável e tudo mais. Tem alguma indicação aí de caminho que vocês colocam para a gente trabalhar para conseguir fundo suficiente para isso? Afinal, agora a gente está buscando, por exemplo, 1,8 milhão para fazer nosso roadmap de 2 anos. Com o Marcelo Portugal, é isso? Sérgio. Sérgio, o que eu posso te falar, assim, aqui em São Paulo você tem o Albert Einstein, tem a Eritz Bio, que é muito ligada à área de saúde e bio. Desculpa, eu não fui muito claro. O Biotech nosso, a gente trabalha com biocementação de estradas, então não é da área de saúde. E a gente está em Minas Gerais. Desculpa, eu que não informei. Não, independente, mesmo estando em Minas, se fosse alguma coisa ligado, ou seja, o Einstein não tem, obviamente, muros, poderia estar investindo. Mas agora eu entendi. De bate-pronto, não tenho nada na mente, a não ser as fundações de amparo, que aqui em São Paulo, comparando aí a que tem a FAPESP, ela chega aqui até PIP3. O PIP3 hoje, se eu não me engano, é 1,5 milhão. Eu não sei se... É isso, né? É 1,5 milhão, né? Eu não sei aí na Fundação de Amparo aí de Minas Gerais se ele tem algum PIP ou algum projeto de inovação que pudesse chegar nesse valor. Né? Porque como aqui você ainda é bem menor. Oi? Aqui é bem menor, desculpa. É bem menor, né? Então eu não saberia te dizer nesse momento, viu? Eu posso até verificar, depois aquele material que foi encaminhado, se você está no grupo, ele tem uma série de instituições ali que você pode verificar também se tem alguma ligado aí à tua atividade que poderia, de repente, chegar nesse valor. Beleza. O que eu posso te dizer, assim, olhando para fundos de investimento, né, no nosso caso aqui como BR, dificilmente a gente investe em soluções que não estejam já no mínimo tracionando, porque a gente sabe, e é o que você falou, né? Tudo que é deep tech, ela leva um tempo às vezes muito maior do que você imagina para desenvolvimento até chegar a mercado, né? E do ponto de vista de investimento da nossa realidade, a gente tem expectativa às vezes no prazo de 3, 4 anos já está saindo do negócio. Então é um pouco diferente. Mas com certeza, né, eu acho que você tem soluções, tem algumas indústrias que como você já falou que está conversando com a Gerdau tem um fundo de investimento da Gerdau que poderia ser um caminho caso eles entendam que o teu produto possa ser um produto extremamente interessante para eles, olha. Legal, beleza. Obrigado, bom ouvi-los. Recebendo essa lista aí, a gente vai dar uma analisada. Tá bom. Eu daria uma dica ainda, já tá no grupo. Ainda, Paulo, de um ponto que é justamente como você comentou de buscar alguns fundos de empresa, tá? Vou pegar um fundo como exemplo que é o da Suzano. Ele é um fundo que investe muito H3. Ele vai lá longe, assim, ele investe em coisas disruptivas. Tem uma startup deles que é israelense, que eles investiram. Então é um fundo que tem uma característica e tem uma visão de portfólio de investir em horizontes longos. Então, ele é um tipo de fundo que busca Deep Tech, por exemplo. Então, tem vários fundos aí de grandes empresas que têm essa visão H3 e que se consegue esse tipo de recurso aí com uma certa, diria, facilidade se ele tiver um fit estratégico com aquela empresa. Então, se for um produto, por exemplo, que tem algum fit estratégico relacionado à celulose, é legal ir para a Suzano. Tem um fit estratégico, por exemplo, a área de construção civil, é legal olhar para Gerdau e alguns outros fundos de construção civil que tenham aí, que tenham essa visão aí mais longo prazo. Né? Perfeito. É muito bem citado o CVC deles lá, o Suzano Ventures, né? A gente está no radar deles, inclusive, só que a gente não está maduro o suficiente. Esse que é o problema. Muito louco. Tá bom. Valeu. Mais alguma? Aqui. Boa noite, meu nome é Marcelo, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho 2 pontos, né? Primeiro, entender, existe alguma fase ideal da startup, ideação, tração, escala, mais apropriada, ou que eles avaliam, né, para ser aprovado nessa subvenção, ou isso é explícito no edital, né? Tem que estar nessa fase.
E um outro ponto que eu gostaria de entender, vocês falam que depois que esse capital, né, essa grana entra, né, ela tem que ser destinada, tem por linha, por caixa, né, como você falou, a governança, ela tem que estar totalmente estabelecida, isso te ajudou? Como foi esse processo para vocês, para estar aptos não só a captar essa grana, como também prestar conta dela, né? Então, no edital que a gente escreveu, eu lembro que eles questionavam muito meio que a existência da empresa. Então você tinha que escrever o que que você tinha, onde é que era, a sala que ocupava, o que que tinha de equipamento, enfim, para tornar aquilo ali uma coisa que existe, uma coisa concreta, né? Mas não foi muito, assim, faturamento, não tinha um questionamento se já existia aquilo, né? Porque justamente estava pegando para desenvolver. A gente, no caso, tinha outro produto já, que era um produto que já faturava, mas eu acho que não entrou não foi um peso a favor da decisão deles, tá? A gente não estava pronto quando a gente recebeu, com certeza não, estava bem imaturo, mas nos levou a ter esse zelo, esse cuidado para conseguir prestar bem a conta. E se você não prestar bem a conta, eles vão vir, eu não tenho dúvida que eles vão vir em cima da gente e pedir o dinheiro de volta, né? Então, e até você tinha comentado a questão de extensão de prazo, a gente conseguiu 2 vezes extensão de prazo, tá? Então você conversa com eles, cara, assim, eles são muito compreensivos. Se eles veem que tem a intenção, que o investimento está no sentido correto, que realmente foi por uma coisa. A gente, como empreendedor, a gente sempre subestima a dificuldade, né? Acho que essa é característica padrão nossa, né? Então você acha que vai dar dinheiro muito mais cedo, você acha que vai dar certo muito mais cedo, e não é bem assim. Então acho que eles estão muito conscientes dessa possibilidade. Agora, a empresa que entrou não é a mesma empresa que saiu. Acho que saiu muito mais profissional do ponto de vista de gestão de recursos, de controle de orçamento. Igual eu falei, agora nós estamos sendo auditados, né? Então aí é outro ponto. Então você tem que saber no centavo as linhas do que você está gastando. Hoje a gente já faz orçamentação, então tem uma. Mas veio muito desse edital que a gente participou, foi bem bacana. Uma sugestão, assim, se você olhar a FAPESP hoje, o PIP é um principal programa deles aqui no estado de São Paulo, tem 3 PIP, 1, 2 e 3. O número 1, antigamente ia até 200 mil, não sei agora qual é o valor. Oi? Aumenta um pouco. Ideação, né? Ele quer, na verdade, saber se aquele produto que você está fazendo é funcional ou não. O PIP 2, vou entrar no PIP 2 porque o valor é mais alto. Só que o teu negócio já tem que estar provado. E aí, se você não tem provado, tem que entrar no PIP 1. Só que o PIP 1 é um valor pequeno. Então, você vai ter que passar, primeiro que demora na FAPESP, 1 ano, porque você tem que entrar, eles vão analisar, ver se o projeto tem fit, na verdade, com a FAPESP, para liberar o recurso naquele esquema que eu comentei como funciona. Uma vez que você passou no PIP 1 e você entregou o relatório, o PIP 2 você pode submeter a qualquer momento, é automático praticamente. E o PIP 3, inclusive a FAPESP lançou agora a possibilidade, depois do PIP 3, de um investimento com algum fundo. Então, vamos lá, a BR Angel resolveu investir, você já passou no PIP 1 ou 2 deles lá. Eles entram com recurso também de investimento, como com investimento. Então, assim, essa é a fase de ideação 200 mil. Vários outros editais, eles pedem, na verdade, que a empresa já depende do edital, mas às vezes ele pede que a empresa já esteja faturando, né? E tem a ver muito com a solução apresentada. Mais uma vez, IA é o momento. Tudo que você fala de IA agora, o governo está interessado, né? Saúde é um outro tema que sempre é importante, né? Ou seja, todo momento o governo. Eu acho que a tua solução que você estava dizendo lá, que é uma solução, na verdade, em que você facilita o contato do médico com o paciente, é uma dor enorme no país, principalmente quando se pensa, seja em solução aí para o interiorzão, né? Eu acho que as grandes centros já estão um pouco resolvidos, mas para o interior é complicado. Então, assim, são soluções que você precisa, de alguma maneira, escrever bem o projeto para gerar um interesse neles, pelo menos de querer se aprofundar, né? Mas tem que pensar o seguinte, tudo que é inovação tem que ter alguma coisa de tecnologia. Eu tenho um e-commerce aqui. Cara, não gasta energia para apresentar para a FINEP, porque não é isso que eles estão buscando, né? Senão, assim, você gasta um tempo enorme, fica 6 meses, gera uma expectativa, e e-commerce hoje você compra o software já de e-commerce, põe lá os seus produtos para vender, não é isso que eles querem. O que eles querem são soluções realmente que vão trazer algum valor agregado aí, né, para o país no médio prazo. Posso só complementar também? Lógico. Tá, você está familiarizado com TRL? É o termo de Technology Readiness Level, né? É o jeito que, até para
até para investidoras, né? Acho que vocês tratam disso, né? Então, é o grau de maturidade de tecnologia daquela empresa, né? Então, para a FINEP especificamente, eu acho que isso deve ser geral, é de 3 a 7, tá? Acho que é legal você se familiarizar com isso. Ali tem desde a ideação, como você colocou, mas até mercado, enfim, né? Com a solução operando em cliente, né? Tá tudo lá. Então, dentro dessa régua, é ali que você entra, né? Tipo, o nível de maturidade tecnológica. É o enquadramento. Põe no Google depois lá, TRL, você vai ver, em cada TRL 1 a 9, ele vai dizer para você quais são as fases. E aí você tem que identificar a tua empresa em que fase que ele está. Inclusive, quando você vai escrever o projeto, você vai ter que se referir a essas terminologias, né, para escrever o projeto. Vocês ficaram lá, porque é algo a mais em cima de vocês, né? Quadrado. Sim. Então, a gente já tinha condição a gente entrou ele como 3, né? Mas com a expectativa de sair com ele 9. Né? Então, não, são 3 anos. Não, ô Alexandre, eu tenho expectativa que você sai com 10, entendeu, de lá. A minha expectativa, que nem a gente estava conversando aqui, né? Tipo, que a gente desenvolva isso em 1 ano, tá? Enfim, né? Mas acho que é um pouco de otimismo demais, né? Mas e complementando ainda mais, né? Eles falam muito também que acho que é uma parte acho que vale a pena mencionar aqui da saúde financeira da empresa, né? Então, questões, por exemplo, de endividamento, né? Isso tudo tem que o patrimônio, né? Então, eles colocavam aqui, né? Então, a faixa de faturamento, né? Para microempresa, empresa de pequeno porte, né? Então, para você submeter, você tem que entrar nessas faixas, né, de faturamento, né? E também ficar bem atento com essa questão de endividamento também, né? Que é uma questão lá dentro. Tudo bem? Fala, Felipe. Boa noite. Bacana a apresentação de vocês. Vocês 3 mencionaram consultorias que ajudaram vocês aí, vários processos, tanto na etapa de preparação quanto na etapa. Se vocês pudessem falar um pouco mais o quanto vocês são dependentes disso, dessas consultorias, e talvez falar um pouquinho desse modelo, como elas exatamente ajudaram. E aí uma sugestão para o Paulo, não sei, Paulo, se for possível depois, talvez disponibilizar para o grupo os nomes dessas consultorias para outras empresas. O que elas cobram? Bom, a gente não usou consultoria para fazer projeto, a gente mesmo fez. A gente usou consultoria mais para a parte burocrática de prestação de contas da utilização do recurso, tá? A gente usou o Parque de São José dos Campos, o TIC Vale, né? E a gente pagou, acho que foi 5 ou 7% no valor do projeto para essa prestação de serviço, tá? Então funcionou super bem. De novo, não tivemos nenhum tipo de ressalva com relação à prestação de contas, foi super tranquilo. Não, ele pode entrar como serviço no projeto, tá? Ele entrou como serviço no projeto. Então, nota fiscal, tudo, enfim. Eu acho que isso depende um pouco. Bom, no caso da FINEP, né? Então, a gente até marquei os números aqui, né? Então, a gente fez com a Galapos, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, né? E foi assim, então, para escrever o projeto, tinha uma taxa, né? Então, uma taxa fixa, né? Então, isso girava em torno de 15 mil, né? E para prestação de contas, a gente contratou eles também, né, que é 7% também. E é 7% do valor. No caso deles, eu acho que foi mais justo, né, que é do valor gasto, não do valor que está sendo subvencionado, né? Porque muitas vezes você não vai gastar aquilo tudo, porque você corre o risco de não gastar tudo, né? E, enfim, né? E aí você tem que devolver uma grana, né? Então, efetivamente gasto. Exatamente. Eu gastei tudo. Então, mas a gente teve uma dificuldade com a FAPESP, porque a gente não conseguiu gastar tudo e, no final, a gente pagou para a consultoria que eles estavam fazendo também essa gestão do valor cheio. Ficou... É uma boa dica. É uma boa dica vincular ao valor... E faz diferença. Justamente. E você, Diego? Pelo que eu sei da FINEP. Eu não sei se a gente colocou como contrapartida ou... Eu acho que é contrapartida.
Porque não entra no Depende um pouco administrativo, não. do edital também. Alguns Sim. editais tu consegue. Depende do edital. Você quer abrir duas contas, uma conta para receber e outra conta de contrapartida. Então, e eles tinham acesso à conta. Então, eles olhavam... Só finalizando sobre a questão do... A gente fez uma modalidade um pouco diferente. Eu acho, por exemplo, 15 mil hoje para uma inscrição direta, assim, sem taxa, sem olhar para a taxa de sucesso, eu acho muito elevado, independente do edital. Tudo bem que o edital de 10 milhões, aí ok, né? Mas, assim, eu gosto muito que o parceiro corra o risco com a gente. Então, por exemplo, eu prefiro pagar, às vezes, um success fee melhor, mas não pagar upfront, né? Então, a gente conseguiu estabelecer uma parceria com uma empresa que hoje eu até tenho um modelo meio SaaS com eles. Eu fecho semestre com eles, e aí eu pago mês a mês ali R$1.000 e poucos, e aquilo me dá direito a escrever tantos editais, são em torno de 6 editais no semestre, e eu consegui fechar com ele um success fee de 3 a 5. Então, tipo assim, ficou legal, né? Só que aí eu sou um cliente recorrente, é lá do Rio Grande do Sul, cara, inclusive, e a empresa dele. É Suno, o nome. Eu até, se quiser, eu passo o contato dele. É uma empresa pequenininha, são 2 pessoas trabalhando lá e tal. Só que esse cara trabalhou muito tempo dentro de tipo, FINEP, esse tipo de instituição. E aí ele saiu e montou a consultoria dele, tá fazendo. Então ele tá pequenininho e tal. A gente acho que foi um dos primeiros editais que ele ganhou, ficou feliz pra caramba e tal. Mas ele sabe muito bem escrever os editais. E um ponto bem importante aqui para entender é que essas empresas de consultoria não faz mágica, tá? Tipo assim, não adianta, eu vou escrever um edital sobre IA. Aí eu pego o consultor lá e falo, cara, escreve aí para mim, submete para mim aí, FINEP, IA e escreve o negócio aí. Não vai rolar. Tipo, vai precisar de uma pessoa tua, técnica, especialista, que sabe escrever muito bem para ajudar essa pessoa a fazer a escrita. Então, assim, muitas vezes o que a gente faz como dinâmica lá? Muitas vezes eu participo da escrita do edital, o outro founder participa também, cada um na sua área de especialidade. A gente escreve o pesado do texto de descritivo técnico e arquitetura do que a gente está propondo, e ele vai lá muitas vezes e faz uma reescrita, melhora um pouco a forma da escrita, torna mais acessível para quem vai ler do outro lado, porque às vezes o conteúdo está muito técnico. Outro ponto que é muito importante, ele cuida da parte documental. Então, garantir que toda a parte documental está ok, foi escrito nas datas certas e tudo foi submetido. Isso é problema dele. Então, assim, documental eu nem olho. Ele fala direto com o nosso financeiro lá e o pessoal do contabilidade. É problema dele tirar as certidões lá e submeter. Mas a parte do core técnico, a gente que tem que estar ali apoiando para fazer a escrita. Senão, realmente não vira os projetos. Né? Isso aí. Tem uma pergunta lá. Como eu estou com o microfone, eu vou falar aqui. Eu falo mais alto que você. Pessoal, eu ouvi uns 2 pontos aí falando sobre propriedade intelectual, código aberto, open source. Para os projetos de vocês, em algum momento essas instituições aí de financiamento, né, de subvenção, FINEP e as outras, exigiram que vocês compartilhassem ou que abrissem o código para eles em algum momento? Até vou contribuir naquela pergunta anterior que o colega tinha feito ali. Depende muito do edital. Tem editais que vão, por exemplo, prever isso, que vai ter que ter open source. Só que, assim, eu fico pensando como que o cara vai cobrar o open source. Porque, beleza, eu tenho um código-fonte de uma estrutura. Hoje a gente trabalha numa visão, por exemplo, de microserviço. Então, o código ele não é vamos falar assim, um elefante branco. Ele é um monte de pedaço de coisa que vai se comunicando uma com a outra. Então, uma estratégia que, com certeza, provavelmente todas as empresas vão aplicar, é que o core vai estar numa estrutura de serviço e aí o cara vai dizer, vai fazer open source. Então tá, beleza, estou compartilhando aqui meu microserviço de compartilhamento de não sei o que lá com não sei o que lá, que vocês podem explorar. Mas é muito difícil por pensar que uma entidade pública vai conseguir ter um entendimento de um código de não sei quantas mil linhas, dividido em 30 microserviços, que nem o meu CTO sabe mais como mexer no negócio, e querer dizer que aquilo lá vai ter que ser open source. Então, assim, por mais que coloque no edital, eu não consigo ver uma execução. O ponto nem é esse. O ponto é você abrir o seu código para um terceiro. Tudo bem que ele te deu dinheiro, mas aquele é o seu core, aquele é o seu negócio. Não, por que você abriria para alguém? Com certeza, mas eu digo... E uma outra confusão que eu também fiquei... Uma coisa é usar open source e outra coisa é abrir o seu código. Eu posso fazer o meu projeto com Linux open source, com banco de dados open source, com tudo open source. Eu estou usando open source. Agora, eu tornar o meu código aberto aos outros é diferente. Eu não entendi. Que imagina o seguinte, por exemplo, vou criar até um formato um pouco mais simples. Vocês estão construindo um chat GPT da arquitetura, de forma simplificada, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, se eu for olhar uma estrutura do chat GPT do que a gente acessa hoje e consulta ele, parece
se alguém quiser acessar o código-fonte do ChatGPT hoje, é complexo, porque ele não é uma coisa só. Ele é um conjunto de, sei lá, 100, 200 microserviços que estão ali dentro. Esse não é seu, o ChatGPT não é seu. Não, sim, mas eu quero dizer, se fosse o caso dele de compartilhar isso, é complexo, não, e claro, não abriria, né? Então, compartilharia talvez um pedaço do código. Talvez, se fosse ser open source, ele diria assim, mas esse conector aqui eu estou disponibilizando aqui como open source, que aí sim vai para um GitHub lá e as pessoas podem contribuir e tudo mais. Isso é uma possível exigência dessas? Acredito que pode exigir, pode acontecer. Agora, a execução disso eu acho meio impossível, né? Mas aí é uma opinião pessoal, né? A exigência eu já acho bem estranho. Assim, pela minha experiência com esse projeto, tudo me leva a crer que é algo que eles colocaram ali por mera formalidades, sabe? Tipo, porque eles não foram criteriosos, eles não perguntaram nada. Para não dizer que deram dinheiro de graça para você desenvolver. Eu estou achando que eles estão confundindo open source com você abrir seu código. E sinceramente, a gente estava na dúvida se a gente falava sobre isso no projeto, assim, tipo, né, em vez de deixar uma coisa super genérica, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui antes, olha. Desculpa, vai lá. Só para complementar do caso do edital da FINEP, que a ArcGen participou, o que ela pedia não é o código open source, para deixar muito claro que era um modelo refinado do seu LLM open source. E aí, o core do nosso negócio, ele é uma engrenagem que resolve a organização do espaço. Isso daí é totalmente fechado, a nossa API é uma caixa preta. A camada que vem com a FINEP é um modelo conversacional que acessa essa API. Então, o nosso modelo treinado dessa IA é basicamente converter um texto de um usuário que vai chamar uma requisição X da API da ArcGen. Mas isso não vai servir de nada para ninguém. Absolutamente nada. A OpenAI, ela puxa uma API de algum lugar. Só que de nada serve um modelo pré-treinado de LLM que vai falar assim, dado o input de texto de um usuário, acessa a porta A. Não compromete nada de propriedade intelectual da ArcGen em específico. Então, assim, honestamente, do jeito que nós modelamos, até se fosse exigido que a gente abrisse o modelo pré-treinado de LLM, tá tudo certo. Não vai servir para ninguém mais a não ser a ArcGen. Sua pergunta? A questão do endividamento, né, que é um dos critérios para permitir o empréstimo. O problema que eu não soube responder, eu olhei o edital um tempo atrás, é que se você leva em consideração que os mútuos conversíveis que você fez, né, eu recebi investimento anjo e depois de um fundo de VC, ambos foram com contratos de mútuo conversível. Se você levar em consideração isso como endividamento, quase nenhuma startup vai ter o percentual lá, que eu acho que é no máximo de 30% do seu patrimônio líquido. Como é que vocês lidaram com isso? Já tinham mútuos conversíveis quando receberam dinheiro? Nunca vi a situação que a FINEP barrasse por questão de contrato de mútuo. O que eu já vi, nesse projeto que eu comentei aqui da Desenvolve, que estava envolvido, ela pede, na verdade, certidão até do sócio. Um dos sócios lá tinha um problema de multa de R$2.000. Enquanto ele não pagou, ele não continuou o processo, na verdade, na Desenvolve. Então, aí foi para pessoa física e, naturalmente, pessoa jurídica com as certidões. Mas não pediu nada de contrato, se é startup, se ela tem contrato de mútuo ou nada. Ela não está preocupada com isso, porque, embora seja um contrato de dívida, ele não entende que seja uma dívida. Assim que eu vejo também, tá bom. Né? Então, é só por essa razão. Tá? Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos chegando já no final. Temos lá mais uma. A última pergunta. A última, Jaque. No caso, as entidades governamentais, elas preveem que a gente pode ter lucro se eu abrir uma empresa e conseguir um edital, de repente, só para pesquisar e aquela tecnologia eu vender para outra pessoa. Eu posso oferir lucro sobre aquele capital e depois tornar tudo uma empresa, vamos dizer assim, privada totalmente. Não tem problema nenhum. Ou seja, você está conseguindo, que nem eles citaram aqui, né? As 3 aqui são empresas privadas que pegaram recurso do governo, reembolsável ou não reembolsável, que desenvolveram uma tecnologia. Amanhã a ArcGen conclui, na verdade, o Elon Musk olha para ele e fala assim, quero comprar, como eles ofereceram 90 bi, a gente vende, né?
Não tem problema de dólares, lógico. Então, assim, não há problema nenhum com relação a isso, tá? A não ser que o edital, mais uma vez, tenha algum tipo de restrição que eu não vi nenhum edital hoje fazendo essa restrição, tá? Uma coisa que é importante, essa como lembrando aqui, essa questão de cobrar royalty ou não, né, o Brasil está muito falha há muitos anos atrás. Eu dou um exemplo. Eu acho que a Universidade de Miami, o Gatorade até hoje paga, na verdade, royalty para a Universidade de Miami, porque foi desenvolvido. Eu acho que é legal, porque no fundo é o seguinte, gera uma quantidade de recursos que você mantém as pesquisas internas. O CTA desenvolveu o motor a álcool. Não recebe absolutamente nada, nenhum centavo pelo desenvolvimento. Você entra no CTA hoje, dá pena de você ver os laboratórios, na verdade, em que nível estão. Então, assim, se você pensar por esse lado, eu acho que é justo se a empresa, na verdade... Mas, enfim, isso aqui é uma questão de ser justo ou não é só uma opinião pessoal minha aqui com relação à cobrança, porque, no fundo, é o seguinte, o governo está colocando dinheiro, que é dinheiro público, numa coisa que pode vir a virar um sucesso enorme, e ele não é retribuído em nada. E essa é a pergunta que você faz. Você desenvolve uma tecnologia maravilhosa, vende, na verdade, para uma instituição internacional, o cara leva embora e o país fica, na verdade, a ver navios aqui com a solução. Então, é muito por isso, mas é mais uma opinião. Então, continua simples. É a realidade. Pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas para esses craques aqui. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. É isso, Orlando. Estamos aqui. Parabéns. Muito obrigado. Queria dizer que a gente nunca microfonou ninguém. O Paulo é o primeiro que foi microfonado aqui, assim, ó, desse jeito. Porque ele falou, eu só vou fazer se me microfonar. Não, estou brincando. Aí, ficou legal. Você ficou bem. Obrigado. Obrigado. Vamos tirar uma fotinha aqui? Todo mundo junto? Vem cá. Pronto. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, palmas, por favor. E eu vou pedir para todos vocês que estão no grupo, o pessoal que também está no online, estão num grupo WhatsApp que nós criamos, dei dicas, o que vocês gostariam de ver no próximo evento, tá? O que vocês gostariam de discutir, ver aqui na discussão no próximo evento, que tipo de tema. A gente pode falar de qualquer coisa aqui, podemos trazer gente do BR Angels, gente de fora, já tivemos uma outra discussão sobre fund também, lembro que a gente trouxe aqui a Monax. Então, o que vocês quiserem, né? Podemos falar de qualquer tema, deem essas ideias e aí eu prometo que nós vamos ouvir e decidir para o próximo Exchange. Queria passar para vocês aqui dos eventos do BR Angels. Dia 11 de março temos o Fórum do BR Angels com um painel incrível. Cris Arcângelo estará conosco. Guilherme Horn, presidente do do WhatsApp, estará conosco também. O Marcel, que é o head da NVIDIA. Poxa, vamos falar de DeepSeek, NVIDIA e toda essa polêmica, toda essa coisa de inteligência artificial. Estará conosco. E o Daniel Castanho, fundador da Anima, de educação, num painel incrível para a gente discutir negócios. Dia 11 de março, Fórum BR Angels, um fórum de negócios na MZ Arena. Vamos ter dia 18 de março um Experience, o BR Angels faz alguns eventos de experiência, nesse caso a gente tem um grupo que gosta muito de charutos, então teremos de 18 de março no Caruso e 20 de março um de vinhos, tá? São eventos para membros do BR Angels, a princípio, se você tiver interesse em participar, pode mandar mensagem, mas a princípio para os membros e as investidas, obviamente, quando eu falo membros, as investidas também do BR Angels. Aqui o próximo evento do nosso fórum, QR Code para quem quiser participar, novamente, né? Tem um Save the Date aqui, membros e investidas do BR Angels são os prioritários. Quem quiser colocar e pedir participação, seja super bem-vindo. Opa, deixa eu voltar aqui, para quem não conseguiu, pronto. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, depois a gente pode colocar no grupo lá também. E teremos dia 25 de fevereiro e dia 25 de março o Pitch Night online, são as startups selecionadas, algumas vieram falar comigo que gostariam de se inscrever no BR Angels, são super bem-vindas. Se quiser se inscrever no BR Angels, www.brangels.com.br, ali você tem inscreva a sua startup, temos grupos de screening que avaliam as startups, todo investimento que o BR Angels faz em startup
passa pelo nosso website. E as startups são avaliadas por grupos especializados, né? Não são analistas, sem desmerecer analistas. Eu, Orlando, conheço muito pouco, conheço de alguns segmentos, mas sou leigo em vários segmentos. Então, pessoas especializadas nos segmentos de indústria que avaliam C-levels, pessoas que conhecem bastante. Então, se você tiver interesse, super bem-vindo, se cadastra no BR Angels, e aí você progredindo e sendo selecionado, você vai cair aqui num Pitch Night. Dia 25 de fevereiro temos um e dia 25 de março outro. Normalmente 4 startups apresentando. Esse Pitch Night às vezes acontece também presencial. Normalmente a gente faz lá na Distrito. Já, do dia 25, acho que a gente já tem a seleção do dia... os dois são dia 25, né? Tem uma pegadinha aí. Do dia 25 de fevereiro, a gente já tem um line-up definido de startups, mas no dia 25 de março, eu creio que ainda não, né? Tem uma seleção que a gente já tem como um funil, né? Como se fosse um funil comercial, tem um funil ali de startups que são selecionadas, mas pode ser que, aparecendo alguma startup, passe na frente e entre no dia 25 de março. De qualquer modo, os Pitch Nights eles acontecem normalmente a cada 15 dias, tá? Tem uma lacuna aí no meio, mas pode ser que a gente tenha algum ainda no meio desses dois. Então, a cada 15 dias a gente acaba fazendo um Pitch Night. Tem bastante, e também tem startups que às vezes a gente coloca em fast track, que nem passam por Pitch Night, a gente abre um grupo de avaliação diretamente. Então, varia muito. Ok? Aqui vocês viram isso aparecendo no telão várias vezes, né? Quem quiser se aproximar do BR Angels, tanto como membro investidor, a gente tem um QR Code, como para as startups que queiram se cadastrar, tá bom? E é isso. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Quem quiser ficar mais um minuto também com a gente, tem café ainda, aproveita esse evento também para relacionamento. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de colocar aí as dicas no grupo para que a gente tenha um próximo evento com bastante conteúdo também. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado.